fatos e versões. O que vai impactar a sua vida agora no Café com Política. E a nossa convidada hoje do quadro Café com Política é a porta-voz da Rede em Minas Gerais, Ana Paula Siqueira, que já está aqui com a gente. Bom dia, Ana Paula. Bom dia, Delma. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, bem-vinda. Obrigada. Ana Paula, então, a gente já está aí, o pleito de 2018 está chegando. Até um dia desses a gente falava, as eleições de 2018 parecia uma coisa tão distante, né? E daqui a pouquinho já está acontecendo aí o pleito. Como é que a Rede se apresenta para o eleitorado nesse momento? Pois é, Delma, passa depressa, né? Na verdade, o tempo tem sido, na verdade, muito ágil e muitas vezes a gente está dando conta de correr atrás dele. Mas, na verdade, a Rede vem na sua primeira edição de uma disputa nacional, né? Porque a Rede é um partido recente, foi fundado oficialmente, né? Com seu registro no TSE em 2015. Tivemos a oportunidade de participar do primeiro pleito como Rede, partido, em 2016, nas eleições de 2016. E vamos agora ter essa oportunidade de participar aí agora em 2018 como um partido devidamente registrado. Então, a Rede, na verdade, em que pese é um partido recente, nós trabalhamos com a perspectiva da candidatura da Marina Silva, né, que essa, sim, é uma figura que, né, boa parte dos brasileiros já conhece, teve uma participação nas duas últimas eleições, 2010 e 2014, e eu tenho certeza que a gente vai dar conta de apresentar Marina como a melhor opção para 2018. Para que Marina Silva tenha uma viabilidade maior, e a gente está falando aqui de Minas Gerais, que é o segundo maior colégio eleitoral do Brasil, Ana Paula, certamente o partido deve estar pensando também numa candidatura majoritária, candidaturas majoritárias ao Senado e ao governo de Minas. E eu gostaria de saber como é que estão essas articulações para garantir, inclusive, palanque para que a ex-ministra Marina Silva, quando vem a Minas Gerais, possa ser recebida, enfim, possa ter articulação política. Sim, Rodrigo, esse é um grande desafio, né, que a Rede também trabalha com bastante foco. É importante que aqui em Minas a Marina tenha um palanque sólido, né, principalmente porque, além de sermos o segundo colégio eleitoral, talvez sejamos o estado onde se concentra os maiores polos da polarização política, né, recente, desses processos todos, né, de escândalos e dessa movimentação toda que a gente vê na política mais recente. Minas tem esse destaque, é o lugar onde está essa polarização mais fortemente acirrada. E nós temos nomes para disputa, tanto para governo quanto para Senado. É claro que nós ainda passaremos por todo o processo burocrático da definição desses nomes, né, os processos de convenções, mas nós temos, por exemplo, destacados para o governo de Minas Gerais, nós temos colocado o nome do nosso filiado, professor João Batista dos Mares Guias. Ele é um filiado da Rede, se coloca à disposição, e a Rede tem trabalhado, né, nessa perspectiva, visando aí oportunizar não só uma colaboração de fato para o governo de Minas, como uma consolidação para os espaços públicos com a Marina. Para o Senado, eu ouvi agora recentemente o nome do secretário atual de Esportes de Contagem, Cacá Menezes. É de fato um nome que está colocado neste momento também para essa candidatura majoritária do Senado? É um nome que está colocado e que passará também pelas discussões internas do partido. Ana Paula, qual é a previsão de vinda da Marina Silva aqui? Lembrando que ela passou um tempo recusa, digamos assim, né? A Marina, isso é público, ela teve um pouco doente e tal. Inclusive, essa aparição dela mais na mídia, isso foi muito cobrado no ano passado. Então, como a gente falou no início da entrevista, o pleito já está aí, já está em cima, então ela vai precisar, digamos assim, comparada aos outros pré-candidatos, ela vai precisar correr um pouco mais para aparecer. Qual é a previsão de vinda da Marina aqui em Minas? Delma, a sua pergunta ela é muito interessante, tá? Eu vou discorrer um pouquinho sobre ela, porque em que pese as colocações de que Marina está assumida, né, ela esteve conosco, por exemplo, aqui em Minas Gerais, no ano de 2017, por 2 vezes em eventos organizados pela Rede, né? E quando eu ouço dizer desse sumiço da Marina, eu penso assim, claro, o cenário político, nos últimos tempos, o que ele valoriza são as páginas ligadas à corrupção. E nessas, realmente, nós não vamos encontrar Marina Silva, né? Então, do contexto da política brasileira, a Marina não está sumida, ela está sumida dos noticiários de corrupção, né, que a política vem vivenciando nos últimos anos, especialmente nos últimos tempos. No dia 27 de janeiro,
deste mês agora, nós receberemos Marina Silva, aqui em Belo Horizonte. Faremos uma atividade com os nossos filiados. Faremos, inclusive, parte, né, da nossa estratégia para 2018, uma atividade de filiação, né? Então, nós vamos receber novos membros para se filiarem à rede. E muito em breve nós vamos divulgar para vocês e para toda a imprensa mineira os horários, locais dessa atividade. Mas certamente contaremos com a presença dela. Agora, muita gente faz essa crítica, Ana Paula, da Marina, de ela ter aparecido. Você destacou, e a gente faz esse reconhecimento de que ela, de fato, não aparece no noticiário político/policial, como a gente costuma dizer aqui, né? Em meio a essas denúncias de corrupção. Mas muito se questiona o fato de ela não estar presente como sendo uma pré-candidata, de não aparecer tanto politicamente falando. O que eu estou querendo dizer com isso? Comparar, por exemplo, a outras pré-candidaturas que já existem, que já estão colocadas, em que as pessoas aparecem mais. Eu cito, por exemplo, o ex-ministro Ciro Gomes, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que está envolto com esses casos, o prefeito de São Paulo, que depois acabou até tendo que recuar, mas foram todos nomes que apareceram muito no cenário político, já discutindo a eleição, já se apresentando como uma alternativa. Que não estão envolvidos nas denúncias de corrupção, nesse caso. Então, a pergunta era exatamente relacionada a isso, como eu reforço, né, Rodrigo? Dos que se colocam como pré-candidatos. Então, essa é a crítica relacionada a Marina Silva. O que está faltando nesse caso para que ela realmente consiga firmar a pré-candidatura dela? Para firmar a pré-candidatura dela, eu acho que, na verdade, a gente já teve aí recentemente, no último encontro do nosso elo nacional, que foi dia 3 e 4 de dezembro, a disponibilidade dela em se colocar novamente à disposição do partido para essa disputa, né? Eu acho que esse era um ponto importante. A Marina, ela precisava ter essa convicção, primeiro também, né, pessoal, para se disponibilizar. Será um processo muito difícil. Como nós assistimos em 2014, a Marina passou por um processo de uma violência muito grande durante o processo eleitoral. Então, há mesmo de se pensar nessa disponibilidade. Dado a formalização dessa disponibilidade dela para fazer essa presença com a rede, né, na disputa presidencial, acho que agora o que nós precisamos mesmo é trabalhar, né, superar essa imagem que muitas vezes é posta, eu até coloco e reafirmo assim, de certo modo, falaciosa, né, desse sumiço. A Marina, ela faz discussões não só internamente no Brasil, como também internacionalmente, né? Ela teve agora recentemente participando de alguns encontros internacionais, tiveram boa repercussão. A gente acompanha isso muito também, pode ser acompanhado através das páginas da rede, tanto o Facebook, o site, que sempre tem as notas, tem todo o posicionamento da Marina. Eu acredito que o que nós vamos precisar agora é muita coragem, muita disposição para enfrentar esse desafio de 2018, que não será um desafio fácil. Eu me lembro que na campanha de 2014, quando a Marina foi candidata à presidência da República, acabou assumindo aquela candidatura em função da morte do ex-governador de Pernambuco, Eduardo Campos, que ela acabou sendo, Ana Paula, em alguns momentos, criticada, por exemplo, por um discurso que às vezes parecia não se firmar, parecia, de certa maneira, errático. Ressalva feita de que ela ainda não havia criado oficialmente a Rede de Sustentabilidade. Eu cito como exemplo o discurso econômico, em que ora ela flertava com bandeiras econômicas que são mais ligadas à esquerda, ora ela flertava com bandeiras econômicas que às vezes estão mais ligadas à direita, mais liberais, por exemplo. A rede hoje tem um projeto já definido, delineado, delimitado, um projeto de país efetivamente? Rodrigo, nós sabemos, diante dos fatos, que o Brasil precisa de uma reconstrução. E não acreditamos que essa reconstrução ela abra mão de qualquer um dos dois processos já vivenciados por nós. Nós precisamos, de fato, construir uma alternativa que seja uma alternativa casada, né, que concilie os dois extremos para que a gente consiga ter um resultado melhor, né? Por exemplo, nós não vamos conseguir atender aquele apelo da nossa população tão fortemente manifestada em 2013, né, as famosas manifestações de 2013, que naquele momento a população ela pedia mais Estado, né? A gente via lá nos cartazes mais educação, mais saúde,
mais investimento. Ela não pedia para que acontecesse o que está acontecendo agora, que é, na verdade, um retrocesso. Então, como equilibrar isso é o grande desafio, né? A rede, ela não se propõe a fazer essa construção individualmente, né? Nós acreditamos que a construção tem que ser uma construção programática, ela tem que ser uma construção conjunta com demais atores, que não perpassa apenas pelos aspectos partidários, né? Eu acho que envolver a sociedade civil de uma forma mais ampla, né? Ter outros atores, outras pessoas, pessoas que vivenciam a política partidária, mas pessoas também que vivenciam a vida, né? Para a construção desses projetos. Então, acho que é uma conciliação. Nós não vamos poder nem dizer que a política econômica ela não funciona porque ela só pensa nos privilégios econômicos, e nem que a política social, de repente, não se aplica porque ela não considera os dois aspectos. Nós vamos ter que fazer um casamento, uma fusão desses dois aspectos, garantindo que a nossa população não se sinta lesada, não tenha prejuízos e que o Estado dê conta de suportar. Ana Paula, quais os partidos, digamos assim, que você poderia citar aqui em Minas que mais se assemelham, que a rede pretende levar adiante no planejamento do partido para as eleições do próximo ano? Quais seriam os partidos que poderiam compor uma aliança, uma chapa com a rede aqui em Minas? Delma, nós estamos em diálogos com alguns partidos, tá? E aí eles também variam, tá? De posicionamento, alguns mais, digamos assim, que se apresentam mais à esquerda, outros mais centro. Eu não vou citar aqui especificamente um partido ou outro, tá? Mas o nosso diálogo com os partidos, ele tem sido na construção de um programa efetivo, não só para Minas, como também para o Brasil, né? Com pautas e propostas efetivas, que sejam, inclusive, viáveis de serem executadas, né? A coordenação da condução do Brasil. Então, as conversas, elas estão acontecendo. Nesse momento, a gente tem diálogo com vários partidos, a gente tem uma comissão interna que cuida especificamente de acompanhar essa discussão, de formatar, e mais para frente um pouquinho nós vamos divulgar, aí até para que seja possível uma construção mais sólida, né, menos permeada de digamos assim, de ansiedades. Essa construção de eventuais alianças que ocorrem em Minas Gerais, ela acontece em consonância com o plano nacional? Ou seja, são partidos com os quais a rede também pode se coligar, também pode se aliar para a candidatura presidencial da ex-senadora Marina Silva? Também, mas a gente considera também os aspectos regionais, né? Cada estado, cada região tem a sua peculiaridade. Nem todos os partidos eles são a mesma coisa nos vários níveis, né, do Brasil. Então, a gente pode eventualmente ter aí alguma surpresa ou, né, de alguma coligação com alguém que, né, não esteja completamente alinhado nacionalmente. A cláusula de barreira é uma preocupação da rede? Sim, é uma grande preocupação, né? A cláusula de barreira, ela vai definir, né, como ficará o partido para frente, em que pese seja um partido recente, ele pode, caso não consiga atingir o nível, o índice para a cláusula de barreira, ele pode, inclusive, não se sustentar, né? Então, esse é um grande desafio que nós temos para 2018. E Minas Gerais tem uma responsabilidade importante, nós precisamos colaborar com a rede aí, conseguindo a eleição de pelo menos um candidato a deputado federal. Estamos trabalhando para ter mais, claro, óbvio, mas a gente tem esse grande desafio, não é só para Minas, é para todos os estados, mas a cláusula de barreira, ela é um grande desafio imposto aí pela nova legislação. E até nesse sentido, eu te faço uma pergunta. Você anunciou agora há pouco que a Marina vem a Minas Gerais no dia 27, que inclusive vai participar do ato de filiação de algumas pessoas à rede. É justamente para essa construção de uma chapa forte, que vocês consigam, de fato, eleger alguém, para que a cláusula de barreiras não seja essa preocupação que a gente vê nos partidos de menor porte? Sim, com certeza. É a consolidação, né, da disponibilidade de Minas e também da nossa figura, né, política em maior evidência, Marina Silva, o compromisso de que vamos construir conjuntamente a superação desse desafio. Já dá para adiantar, Ana Paula, alguns nomes que estão de partida para a rede? A gente sabe que nem sempre vocês gostam de falar, de explicitar isso com antecedência, mas certamente é a pergunta que o ouvinte está se fazendo em casa. Já dá para levantar? Tem algum nome conhecido?
alguma aposta muito grande que de repente a rede está fazendo nesse momento? Nós vamos deixar o anúncio para o próprio dia 27, inclusive o evento ele vai ser também transmitido ao vivo pelo Facebook, de forma que as pessoas todas possam acompanhar. Ana Paula, relacionado assim ao plano de governo, digamos assim, é óbvio que a Marina acabou de anunciar a pré-candidatura dela, mas quando ela anunciou essa pré-candidatura, quando ela já manteve uma conversa, né, com os pares no partido, o que é que ela pede para que a rede pregue, por exemplo, em relação ao que o partido pode fazer caso ela venha a ganhar a presidência da República, porque a gente vive um momento econômico muito delicado no nosso país. E partidos como a rede, por exemplo, o histórico da Marina, é bastante voltado para o social, né? Então, o que é que ela tem falado, né, com os correligionários dela em relação à postura que ela deve adotar nessas eleições? O que é que ela vai apresentar de alternativa para o país? Delma, para o processo eleitoral, um dos primeiros aspectos que nós estamos trabalhando junto com os nossos filiados é uma campanha não violenta, né, com respeito às pessoas. Eu acho que a gente começa uma construção focada nesse aspecto do respeito, né? Então, nós não vamos trabalhar com uma campanha falaciosa, com uma campanha que denigre a imagem das pessoas. Nós vamos buscar trabalhar em cima de fatos concretos. Eu acho que esse é um primeiro ponto, partindo de também dos valores da rede, que é o valor à pessoa humana, o respeito à pessoa humana, né? Aspecto, inclusive, que não foi muito trabalhado em 2014. Nós fomos, na verdade, sofremos muito em 2014 com essa falta desse cuidado com a pessoa humana. E as demais pautas, nós estamos buscando trabalhar aí o desenvolvimento econômico, né, conciliando aí os aspectos tanto do social como da necessidade mesmo de uma política econômica diferenciada, né? Nós precisamos, sabemos que do jeito que está hoje, ele ainda não é necessário, não é suficiente para o Brasil se reerguer. Nós vislumbramos, Marina vislumbra que existe muita perspectiva no Brasil, mas a fórmula ela ainda precisa ser melhor trabalhada. Isso vai fazer parte da nossa construção de agora até o primeiro semestre, né, que é o período pré-eleitoral, da formatação dessas definições dos projetos e dos planos que nós vamos apresentar como plataforma para a eleição. Mas, de maneira geral, como casar essa equação que às vezes ela parece ser difícil de ser fechada entre o desenvolvimento sustentável, que a gente sabe que é uma bandeira histórica da ex-ministra Marina Silva, tanto que foi ministra do Meio Ambiente, com a necessidade da gente acelerar o desenvolvimento econômico do Brasil, sobretudo na indústria, que voltou a níveis assim de 2009, 2010. Como casar isso e fazer com que essas duas ideias, esses dois ideais, não se choquem? Esse é o grande desafio, né? Porque se por um lado nós precisamos acelerar os processos de desenvolvimento da indústria, da economia, nós também não podemos penalizar as pessoas, né? As reformas que foram autorizadas e que estão sendo assinadas aí, elas não necessariamente trabalham nessa perspectiva dessa equação, né? A reforma trabalhista, por exemplo, ela não é uma reforma que pensa 100% no trabalhador, muito antes pelo contrário. Se a gente for olhar só pelo aspecto da reforma trabalhista, talvez a gente o Brasil já esteja no nível de fortalecimento dessa outra estrutura. Então, é mesmo um esforço de buscar um equilíbrio entre essas duas forças. Ana Paula, e você? A gente está vendo aqui, quem está acompanhando o jornal pela live, está vendo que a Ana Paula está grávida, mas eu pergunto, qual vai ser seu papel aqui em Minas? A gente poderia esperar que você poderia se apresentar, por exemplo, como nome para fortalecer o partido aqui, ou você vai ficar trabalhando na base? Delma, esse é um grande desafio, né? Eu também estou experimentando aí essa novidade, né? Já grávida de 8 meses, né? Quer dizer, no mês que vem nós já vamos ter aí a chegada do meu Antônio. Mas a rede, ela tem uma configuração, até por ser um partido que se lançou recentemente e que trabalha numa formatação de um partido não partido, né? Não tem a sua formatação convencional. A rede ela trabalha com uma estruturação interna diferenciada. Hoje, nós temos a figura do porta-voz, né? A qual hoje eu respondo, mas essa figura do porta-voz ela é composta de 2 pessoas, sempre um masculino
e um feminino, né? E sempre a gente procura equilibrar uma pessoa com um pouco mais de experiência e uma pessoa um pouco mais jovem, que é justamente para a gente trabalhar esse processo de dar um novo vigor para a política. Nesse contexto, a gente tem aí uma outra pessoa que responde, né, que também vai ter a figura do presidente, né, porta-voz igual à figura do presidente, vai ter essa cobertura aí para a rede. Inicialmente, eu estarei disponível para trabalhar a base, né, interna do partido, até porque eu acredito que a maternidade, né, vai me tomar um pouco mais de tempo nesses períodos iniciais, mas a rede também ela tem um aspecto de uma valorização muito grande à participação feminina na política, né? O próprio fato da gente ter obrigatoriamente uma porta-voz que tem que ser feminina, a gente tem internamente o elo mulher, que é um elo que constantemente, tanto no aspecto nacional, estadual, municipal, tem um reforço muito grande. É claro que eu, enquanto pessoa que, né, estou à frente do partido, vou me colocar à disposição. Eu sei que os desafios serão enormes, né, imensos, imagino, tenho experiência já também de um outro filho, mas eu não descartaria essa possibilidade caso o partido também considere necessário aí para fortalecimento, para ampliar, né, a discussão interna aqui, para reforçar o nome da Marina Silva. Eu, né, a favor da boa política, me coloco também à disposição. Até para a formação de chapa mesmo, que é uma preocupação que os partidos têm diante do que a Delma levantava agora há pouco, que é a questão da cláusula de barreiras, né? Sim. É importante que haja essa... É quase medir água e o fubá, né? E aí a gente tem que ter o cuidado, porque a rede também não se pretende a medir a água com fubá nos parâmetros convencionais, né? Que nos parâmetros convencionais, a água com fubá significa você ter nomes femininos e não candidaturas femininas. É verdade. Né? Assim, Só para cumprir a regra só para cumprir a né? regra. Infelizmente, esse é um desafio que a rede se põe a discutir. Dia 27 nós teremos, inclusive, uma pauta que vai tratar um pouco desse aspecto, né? De como fazer para não termos apenas nomes femininos, mas sim candidaturas viáveis femininas. A gente está caminhando para o final da entrevista, Ana Paula, mas eu queria fazer uma última pergunta para você. A gente ainda tem aqui mais 1 minutinho e meio de entrevista. Você criticou a reforma trabalhista feita pelo governo Temer. Seria um compromisso da rede revogar, por exemplo, a reforma trabalhista? Se a reforma da Previdência estiver aprovada até a eleição deste ano, seria também um compromisso contra essa reforma da Previdência nos moldes em que ela está sendo proposta pelo governo Temer, ou a rede ainda não se definiu? Eu não vou me posicionar pela rede, tá? Eu não posso dizer que a rede entraria com esse propósito de revogar as legislações que já estão, né, votadas, já estão concretizadas. Eu espero que até lá a reforma da Previdência ainda não tenha sido também, né, conseguido avançar nesse passo acelerado que o governo tem tentado, porque eu acho que a reforma ela tem os aspectos necessários, mas ela precisa ser tratada com um pouco mais de amplitude, não pode ser decidida da forma que ela está sendo posta, né? Eu acho que há necessidade de alguns aspectos da reforma, não tenho certeza e convicção de que todos os aspectos precisam ser da forma que estão sendo apresentados. E esse frenesi, né, essa intensidade com que está se tratando, essa troca de favores para que essa legislação seja aprovada, ela é realmente complicada. Ok, conversamos aqui com a Ana Paula Siqueira, que é porta-voz da rede aqui em Minas Gerais, nossa convidada do Café com Política de hoje. Muito obrigada por aceitar nosso convite, Ana Paula. Eu que agradeço, nos coloco aqui sempre à disposição, né? Estamos aí disponíveis e aguerridos para fazer aí a nova política, a boa política, aproveitar aqui para poder saudar os nossos filiados no estado de Minas Gerais e colocar para todos que o desafio é grande, mas a nossa coragem é maior ainda.